tarde, boa noite. Não sei o horário que você estará vendo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Falaremos sobre limite das penas, assunto que está presente no direito penal em sua parte geral. Para essa discussão, contaremos com a presença de acadêmicos de direito da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, campus Tocantinópolis, que são eles: Antônio Neuzir Rodrigues, Hilário Dias, Sóstenes Diogo, Nájila Vanessa e Elielton Tavares. Partindo dessa premissa de limite das penas, iniciaremos com o questionamento de que, se uma pessoa ela comete vários crimes, ela pode cumprir o regime perpétuo, ela pode pegar 100 anos de prisão, 500 anos de prisão. Como o nosso regimento brasileiro lida com essa questão? Como que ficam os benefícios do réu nesse quesito? Para adentrarmos a essa temática, a essa questão já imposta aqui aos nossos ouvintes, daremos inícios e convidaremos aqui a fala o aluno acadêmico Antônio Neuzir Rodrigues. Iniciaremos aqui perguntando para o acadêmico Antônio Neuzir sobre a questão dos limites das penas. Então, nessa questão do regime atual de 40 anos, existia um novo regime antes ou como o nosso regimento brasileiro penal se comportava? E, ademais, essa unificação das penas que existe, ela vai refletir sobre os benefícios que existem para o réu? Colega Áquila, demais colegas, é um prazer estar aqui com vocês para debatermos acerca deste assunto do limite das penas. Quanto ao seu primeiro questionamento, é preciso lembrarmos que até o início de 2020, vigorava então o limite de 30 anos, que era o previsto no então Código Penal, que é a Lei 2.848 de 40. A lei previa que crimes cometidos até então tinha pena de 30 anos como limite máximo. Mas em 2019 um projeto é enviado ao Congresso Nacional, né, e tem ali como autores o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aprovado esse projeto em dezembro de 2019, passa a vigorar no início de 2020, como já lembrei aqui, e a pena passa a ser de 40 anos, o máximo que alguém que for condenado, ele não pode ultrapassar esse tempo máximo de 40 anos. Quanto ao seu segundo questionamento, para fins de progressão de regime e livramento condicional, deve-se levar em conta a pena total. Ou seja, se uma pessoa for condenada a 100 anos, 200 anos, lógico, ela ficará presa apenas 40 anos, se condenada já nesse novo regime que prevê como limite máximo os 40 anos. No entanto, se tratando de crimes, mesmo que a lei só preveja 40 anos, contudo, esses benefícios, eles serão levados em consideração o total da pena aplicada ao réu. Muito obrigado, Antônio Neuzir, pelo esclarecimento quanto à questão de como funciona a questão da unificação das penas no nosso regramento penal brasileiro e também na questão dos benefícios. Agora, eu vou direcionar um questionamento ao Elielton. Eu queria saber que, se, por exemplo, o indivíduo ele é condenado a 90 anos de prisão, qual regramento dentro das normas brasileiras garante que ele vai cumprir só aqueles 40 anos e que o normativo vigente não ultrapasse? E também, se for uma pena de multa, né? Porque o ordenamento penal brasileiro, ele fala dessa questão de pena de multa. E aí, como é que se comporta? Qual medida vai ser tomada em caso de pena de multa? Primeiramente, queria cumprimentar a todos aqui, né? E, primeiramente, sobre a questão que você fez, Áquila, a gente tem que levar em conta o que a Constituição Federal de 88 diz a respeito disso. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 47, a linha B, ela traz a proibição de penas de caráter perpétuo, né? Então, já temos um mandamento constitucional no tocante a isso.
Temos que lembrar também que o artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso 3º, traz como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, certo? Então, temos esses dois dispositivos constitucionais que eles vão direcionar a nossa legislação penal para que ela evite penas de caráter perpétuo, né? Enfim, analisando nossa legislação penal, temos no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 75, uma previsão de que o agente, se for condenado a pena privativa de liberdade que seja superior a 40 anos, né, ele não poderá, o máximo de pena que ele poderá cumprir, né, em regime de privação de liberdade será o regime de 40 anos. O exemplo que você deu, né, uma pessoa que foi condenada a 90 anos, por exemplo, essa pessoa, né, quando for unificada as suas penas, ela não poderá ficar mais do que, segundo o artigo 75 do Código Penal, ela não poderá ficar tendo sua liberdade restringida por mais de 40 anos. Né. Temos um exemplo, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a uma pena de 430 anos. No caso do ex-governador, né, é inviável, né, até porque uma pessoa dificilmente ela ultrapassa 100 anos de vida. Então, no máximo, ele terá que cumprir esses 40 anos da pena privativa de liberdade. No tocante à pena de multa, o Código Penal, no seu artigo 49, ele traz o limite máximo de 360 dias multas, né? Podendo esses dias, o valor desses dias multas, eles podem custar até 1/30 de um salário mínimo, né? O mínimo, e no máximo até 5 salários mínimos, né? Então, uma vez aplicada o dias multas, o juiz irá, num segundo momento, ele irá aplicar o valor do dia multa, podendo chegar esse dia multa, né, o limite máximo do valor do dia multa até 5 salários mínimos, né. Imaginemos uma situação, né, de uma pessoa que tem um grande poder aquisitivo, um grande poder econômico. Mesmo o juiz aplicando o limite máximo de dias multas, 360 dias multas, e aplicando o valor máximo de dias multas, ou seja, 5 salários mínimos, pode ser que essa condenação a essa pena de multa ela não surta os efeitos esperados. Então, o Código Penal também traz a possibilidade do juiz triplicar, né, esse limite máximo, para que assim a pena de multa possa ter seus efeitos. Muito obrigado, colega Elielto, por a participação e por a belíssima resposta. Muito compreensível, por sinal. Agora eu vou direcionar questionamento à colega Nájila, Vanessa e ao colega Hilário Cardoso. Qual seria? Recentemente, não tão recente aí, lá por o ano de 2019, 2020, salvo engano, ocorreu o caso da ex-deputada Flor de Lis, em que ela é condenada, né, e acusada ali por vários crimes. Então, como ficaria a aplicação do limite das penas nesse caso específico dela? E também das pessoas que foram envolvidas nesse crime, como que vai ficar a contagem nessa questão dos limites das penas? Essa pergunta, Áquila, ela é muito importante para o caso aqui debatido em questão, até porque as falas anteriores dos colegas, o Antônio Neuzi e o do Elielto, eles trouxeram duas questões aqui interessantes acerca do tema que nós estamos discutindo, que é com relação ao limite das penas. O Antônio Neuzi trouxe a legislação anterior do Código Penal antes da sua alteração pela nova legislação conhecida como Lei Anticrime ou Pacote Anticrime, que ela foi lançada lá para o Congresso Nacional em 2019, só que ela só teve sua vigência iniciada a partir de janeiro de 2020. Pelo Código Penal anterior, antes da alteração do dispositivo penal no artigo 75, pela lei anticrime e o projeto anticrime, vigorava uma pena de 30 anos. Com a alteração, a redação original do artigo 75 do Código Penal passou a prever uma pena
privativa de liberdade num total aí de 40 anos, ou seja, qualquer brasileiro condenado, ele não pode cumprir uma pena além do que está previsto aí na nossa legislação, que é 40 anos. Já o Elielton, ele trouxe alguns dispositivos interessantes que tratam de uma garantia estabelecida pela própria Constituição, que é o artigo 1º, ao tratar da dignidade da pessoa humana, e também lá no artigo 5º, ao falar que ninguém pode cumprir uma pena de caráter perpétuo, ou seja, são medidas protetivas no sentido de limitar esse poder punitivo do Estado, de não punir o agente além daquilo que é permitido pela legislação, no caso aí 40 anos. Com relação a Flor de Lis, que ela cometeu, foi condenada aí no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, as penas delas aí somadas, pena de associação criminosa, homicídio triplamente qualificado e demais documentação falsa. Então, somado tudo aí, a pena dela ultrapassa os 50 anos. Então, já que o Código Penal fala que se as penas ultrapassarem 40 anos, elas devem ser o quê? Unificadas. Só que no caso dela, ela cometeu o crime em 2019, anterior a essa alteração legislativa que alterou o artigo 75 do Código Penal. Então, tem outra garantia também aí que diz no artigo 5º que a lei não vai retroagir se não for para beneficiar o réu. Então, no caso dela, ela vai cumprir 50 anos? Não, ela vai cumprir apenas, no caso, 30 anos pela redação anterior do Código Penal. As penas serão unificadas. Já com relação a... Qual é o efeito, então, dos 50 anos dado lá pelo Tribunal do Júri de Niterói? O que vai fazer com o restante das penas? O que você acha, Nájila, que pode acontecer com o restante dessas penas, no caso aí da Flor de Lis? Bom, Hilário, a súmula 715, ela vai trazer para a gente aqui que a pena unificada, para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios. Então, como livramento condicional ou regime mais favorável da execução, né? Os fundamentos dessa súmula continuam válidos, mas seu texto deve ser interpretado em conformidade com a nova redação do artigo 75 do Código Penal. Ou seja, levando em conta o limite de 40 anos para cumprimento da pena privativa de liberdade. Fazendo um adendo à Lei 7.210 de 1984, o artigo 66 diz que compete ao juiz da execução, parágrafo 3º, decidir sobre a soma ou a unificação de penas. Muito obrigado ao colega Hilário e à colega Nájila. Esse povo estudou, vocês perceberam? Estão bem afiados na questão das perguntas. Agora eu vou colocar contra a parede do Dr. Sóstenes, né? Como é que fica no caso se... Vamos pegar o exemplo aí famoso que já estamos utilizando, que é o caso da Flor de Lis, da ex-deputada. Se ela cometer novo crime, Sóstenes, como é que vai ficar essa questão de uma nova pena? Vai haver uma unificação depois desse novo crime que ela cometer, já condenada por o homicídio triplamente qualificado? Como a Áquila colocou, nós fazemos então essa conjectura, né? Se por acaso a ex-deputada Flor de Lis ela for acusada novamente por um novo crime. Claro que, volto a dizer, nós estamos conjecturando, é uma situação hipotética. Como é que vai funcionar isso? Uma vez que ela foi condenada, o ato que ela cometeu, está anterior à nova lei do pacote anticrimes, se ela cometer um novo crime, agora nos dias atuais, como é que nós vamos casar ou somar ou unificar, melhor dizendo, essa nova pena que ela irá receber? Essa é uma grande questão que atualmente ainda não há uma jurisprudência bem definida. Isso aí nós temos que deixar bem claro, apesar de que há alguns entendimentos, a soma ela deve se dar, mas o fato é de que como essa soma então se daria? Um dos pontos que nós, conversando, devemos chegar a um consenso é de que esse novo crime vai estar vinculado
a pena anterior. Salvo engano, se os colegas aí puderem trazer um esclarecimento melhor, foi mais ou menos 50 anos a condenação. Porém, desses 50 ela terá que cumprir 30 nesse crime cometido antes do pacote anticrime. Ok? Isso aí tem que estar claro pra gente. Após a lei que vai começar a vigorar em janeiro de 2020, se ela cometer um outro crime, esse outro crime ele terá que cumprir um prazo não mais de 30, agora de 40, que foi a modificação que nós encontramos na lei. Esse é um fato. E esse novo crime, ele terá que ser julgado e ela terá que cumprir, então, esse período. Vamos entender que ela cometeu um outro crime hediondo, um outro homicídio. E vamos entender que ela terá que cumprir do outro 30 anos e desse novo crime ela terá que cumprir mais 20. Nós teríamos 50 anos aí, então. Quanto tempo ela teria que cumprir? O que nós podemos entender que a unificação que vai vigorar atualmente é a que a lei diz, 40 anos. Então, nós teríamos que somar os 30 anos da outra com os 10 anos desse novo crime para que ambos façam os 40 anos. E diante disso, nós vamos então chegar a um número máximo ao qual ela poderá ficar encarcerada. 40 anos, não podendo passar disso. Lembrando que 50 mais 20, nós teríamos 70 anos de prisão. Porém, a nova lei, volto a dizer, nós só temos 40 anos. Mas esse não é nenhum ponto assim tão complicado para compreender. Eu creio que o mais complicado é: o indivíduo cumpre ou comete um crime e é condenado, vamos dizer, a 300 anos. Vai ser impossível ele cumprir esses 300 anos, como até o Elielton colocou ainda há pouco. Com 100 anos já, o Cabral ali é impossível ele cumprir isso. Ele teria que cumprir 40 anos então desses 300. Vamos compreender assim. Certo. Ele começa então a pagar a sua pena e cumpre cerca de 20 anos e comete um outro crime. Já na penitenciária. Vamos entender que ele matou o companheiro de cela. Ele vai ser condenado então e recebe uma pena de mais 20 anos. Como que nós iríamos então fazer? Nós pegaríamos esses outros 20 anos e colocaríamos junto com os outros 20 anos que ele faltava cumprir, voltando novamente a 40 anos. E a complicação está aí. E se ele, sendo condenado do primeiro crime, vai ter que pagar aí os 40 anos, no primeiro ou no segundo dia na penitenciária, cometesse um outro crime, como que ficaria isso? O crime para ele valeria a pena ou não? Porque não faria nenhuma diferença. Uma vez que o limite máximo é de 40 anos, como que ficaria a diferença? Porque esse novo crime, se ele tivesse uma condenação de 20 anos, sendo que ele matou seu companheiro após 2 dias apenas, dentro da penitenciária, esses 20 anos se reduziriam a apenas 2 dias. O grande questionamento nesse limite da pena está aí. Porque nesse caso em específico, para o indivíduo, valeria a pena. E aí, colegas, o que vocês nos dizem sobre esse fato? Estamos finalizando o nosso debate sobre o limite das penas. Daremos aqui as nossas palavras finais, mas antes o nosso colega Elielton ainda quer fazer um adendo dentro da temática. Palavra sua, doutor. Muito obrigado. A gente discutiu aqui, né, primeiramente o Antônio Neuzi trouxe toda a questão da nova legislação, né, conhecido como pacote anticrime, que entrou em vigor a partir do ano de 2020, né, e houve a mudança
né, desse limite máximo que então era de 30 anos para 40, né, pois logo após, né, eu comentei aqui sobre a fundamentação jurídica, né, que temos na Constituição Federal, no seu artigo 5º, onde vai proibir a pena de prisão perpétua, né. Temos também como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, né. Doutrinadores como Kleber Masson, eles vão dizer que é inadmissível essa pena de caráter perpétuo, uma vez que perderia a finalidade, né, uma das finalidades da aplicação da pena, que é a ressocialização do indivíduo, né, uma vez que o indivíduo não tivesse expectativa nenhuma de voltar ao convívio da sociedade, né, isso acarretaria, né, uma série de complicações disciplinares no cumprimento da pena no estabelecimento prisional. Um outro ponto importante que eu trago aqui para complementar a nossa fala é a hipótese, né? Foi citada a hipótese da pessoa estar cumprindo a pena, depois dele estar cumprindo a pena, após já essa pena unificada, digamos assim, e aí sobrevier uma outra condenação de um outro crime que ele fez depois já dele estar cumprindo essa pena, aonde desconsideraria aquela parte que já foi cumprida e somaria o restante da pena com uma nova pena, para aplicar o limite, no caso de 40 anos, segundo a nova lei. E eu trago uma outra hipótese, que inclusive já foi julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é a possibilidade do indivíduo fugir da prisão, né, uma vez ele ser recapturado, né. Chegou esse questionamento ao Superior Tribunal de Justiça, né, uma vez o indivíduo recapturado, se essa pena desprezaria ali a parte da pena já cumprida, né, e aí aconteceria a interrupção, ou seja, contaria do início a nova pena, ou se seria meramente suspensão. Então o STJ ele decidiu que se trata de suspensão. Ou seja, o indivíduo, né, uma vez recapturado, aquele tempo que ele já cumpriu, né, contará para fins desse limite de pena. Né. Então, como pena paga, então, no caso. Como pena paga, então. Ele não contará novamente do início, aproveitará o marco temporal, será o início da pena ali, e não o período da recaptura. Era esse adendo que eu queria fazer aqui a nossa fala. E passa a palavra aí para os demais colegas aí que queiram acrescentar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer a todos os colegas que estiveram presentes aqui na discussão desse tema tão importante, que é o limite das penas. Espero que as nossas colocações aqui tenham contribuído para enriquecer o conhecimento daqueles que estarão nos ouvindo e depois compartilhando dessa ideia trocada aqui entre os demais colegas. Meus nobres agradecimentos a todos. Eu também quero só agradecer, é uma honra para vocês estar na minha presença. Demais. Confia. Agradecer ao professor, aos colegas aí, a todos vocês que vão assistir em algum tempo da vida de vocês esse vídeo. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizarão a nós. E agradecer pela oportunidade de nós discorrermos sobre esse assunto que é tão necessário, principalmente para os dias de hoje. Valeu, obrigado, gente. Encerramos aqui. Também, né? A Nájila. Uhul! Vai dar. Deixa a nossa Agradecer, gata né, falar. esse momento aqui com os colegas, né? A colocação de cada um. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada. Agora iremos desejar que todos fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção desse tema tão importante. Agradecemos ao professor a oportunidade, os demais colegas de turma também, e quem vai nos assistir e perpetuar esse vídeo. Até esperamos que ele realmente seja de grande contribuição na formação de outros acadêmicos de direito, que eles possam ver a importância dessa temática nas suas carreiras, na sua formação de graduação. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus e tchau, pessoal! Tchau!